Gente, nós vamos estar continuando o seminário de oração. Nós falamos por que orar é importante, falamos sobre o que é orar e também quando orar. Agora à noite nós vamos falar sobre tipos de oração. Então, nós vamos falar sobre 3 níveis, né? Que podemos classificar a oração: Deus, nós e os outros, né? E aí, cada nível desse, nós temos um tipo de oração. Então, o primeiro nível de oração é quando Deus é o centro das nossas orações. Então, existe 3 níveis, né, que a gente ora. Então, o primeiro nível é quando eu faço de Deus o centro das minhas orações. Então, quando eu vou falar com Deus, existe um tipo de oração que eu vou falar com vocês. Na verdade, quando se fala com Deus, existem 3 tipos de oração. Quando a gente faz de Deus o centro da nossa oração. Então, eu me aproximo de Deus para orar, mas eu estou colocando Ele na minha mente. Eu não quero pedir nada a Ele. Eu quero estar com Ele. Senhor, eu estou aqui por causa do Senhor. Eu quero buscar o Senhor. Eu quero estar aqui para experimentar a Tua presença. Não estou aqui por causa de uma necessidade. Agora eu não quero falar de necessidade. Eu não quero falar de pedido. Eu vim aqui buscar a sua face por causa do Senhor. Eu estou desesperada pelo Senhor. Eu quero olhar para o Senhor. Então, quando o centro das nossas orações é o Senhor, então nós temos 3 tipos de oração. Primeiro, quando você se aproximar de Deus, se aproxime dele com ações de graça. Quem quer ser ouvido aqui pelo Senhor? Então vamos aprender como ser ouvido, né? É tão bom quando você tem uma pessoa que se aproxima de você e começa lhe elogiando, sim ou não? Não é bom? É bom quando você tem uma pessoa que se aproxima de você só reclamando? É bom? Não, mas quando elogia você, quando, por exemplo, um filho elogia o pai já diz logo o que tu queres, aí tem coisa, sim ou não? Então, quando a gente se aproxima de Deus, se você quer alcançar favor, graça diante de Deus, a Bíblia nos ensina como Ele gosta que a gente se aproxime dEle. Então, a forma que Deus gosta, e a gente tem que ler a Bíblia para aprender o que é que Deus gosta. Fala para o seu irmão, aprenda o que Deus gosta. Para que a gente vai ler a Bíblia, irmãos? A gente lê a Bíblia para aprender o que Deus gosta e o que Deus não gosta. Então, se eu sei, você que é casado, se você ama seu cônjuge, você quer fazer as coisas para agradar ele ou desagradar? Porque você ama, você quer agradar. Então, se eu amo a Deus, eu vou ler a Bíblia, porque eu quero descobrir o que é que agrada a Deus. Como eu faço para agradar? Né? Jesus, ele era muito íntimo do Pai, né? A Bíblia diz que ele era muito íntimo. Quando chega no capítulo 5 de João, eu gosto muito de ler o Evangelho de João, porque o Evangelho de João é um evangelho de intimidade. Você vê sempre Jesus conversando com o Pai, abrindo o coração, falando do que ele sente para o Pai e revelando quem é o Pai. Então Jesus, ele sempre fala muito assim, né, de como o Pai é. E ele fala que, olha, Pai, eu faço sempre tudo que te agrada. Eu oro e eu sei que o Senhor vai me responder, porque eu faço as coisas que te agradam. Como é bom a gente ter essa consciência que está agradando a Deus. E a gente só vai saber se está agradando a Deus ou não, lendo a Bíblia. Porque a Bíblia vai mostrar para nós o que agrada e o que desagrada o coração do Pai. O que é que Deus tem prazer que a gente faça para Ele, né? Eu só vou ler só um versículo aqui de João 5, no versículo 30, Jesus diz assim: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque eu ouço, julgo. O meu juiz é justo, porque eu não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Você percebe que Jesus sempre estava atento em agradar o Pai, em fazer a vontade dEle, fazer as coisas do jeito que Ele queria. Então você percebe que Jesus, ele tinha esse coração, né, de sempre fazer o que dava prazer ao Pai. No capítulo 6, 38 diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade.
e sim a vontade daquele que me enviou. Olha que coisa linda. Eu desci do céu foi para fazer a vontade do meu Pai. Então Jesus, ele tinha esse coração. Então, se eu sei que ler a Bíblia vai me ensinar como me aproximar de Deus, de forma que eu tenha graça, de forma que Ele me escute, de forma que Ele me responda, então eu vou fazer as coisas como Ele quer. E a Bíblia ensina como a gente deve se aproximar de Deus, né? Então a Bíblia fala no Salmo 100 que nós devemos nos aproximar de Deus com ações de graças. Então, ações de graça é a expressão do nosso reconhecimento e gratidão a Deus pelo que Ele tem nos feito. Então, quando você for buscar a Deus e buscar Ele pelo que Ele é, Deus, eu estou aqui na Tua presença, no meu devocional, e eu vim aqui, Senhor, buscar a Tua presença, sabe? Salmo 37 diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu. Quando eu me agrado de Deus, quando Deus é o motivo da minha vida, quando Ele é o motivo do meu prazer, sabe? Ele sonda o nosso coração e realiza o desejo do nosso coração. Então, o Salmo 100, no versículo 4 diz, entrai por suas portas com ações de graças. Então, como é que eu devo me aproximar de Deus? Fale comigo, gratidão. Fale comigo, com gratidão. Gente, olha, como a gente tem que se policiar. Eu não sei você, mas eu sei de mim. Se eu não vigiar, eu fico uma mulher murmuradora. Quem já sentiu isso? Se a gente não se policiar, nosso coração, ele não é inclinado à gratidão. O nosso coração é inclinado a reclamar. A reclamar disso, reclamar. E quando não tem o que reclamar, ele arruma. Sim ou não? Então nós temos que vigiar para que quando amanhecer o dia, não reclama de dor nos quartos, dor na junta tudo, joga fora, não. Já amanhece com gratidão. E você exercitar a gratidão realmente é um esforço. Não vai sair de minha boca nenhuma murmuração. Gratidão, porque gratidão agrada o coração do meu Pai Celestial. Do meu Pai Celestial. E interessante que Paulo, ele falou sobre isso lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. E olha que não está aqui no meu script, depois eu vou colocar aqui esse texto, é o Espírito Santo que está me ensinando aqui. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que a gente reclame? Em tudo dai graças. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a gente entende que Deus está no controle, não foi como eu quis, Senhor, obrigado porque o Senhor está no controle. Senhor, eu sei que o Senhor está tomando conta de mim. Se isso não deu certo, é porque o Senhor sabe o que é melhor. E nós temos que ter esse coração voltado para Deus. Tu sabe que uma pessoa que tem gratidão, ela vê as coisas mudando na vida dela? Ela vê o marido mudando, os filhos mudando, as finanças mudando. Agora quer ver as portas se fecharem? E você ficar liso, duro, em crise, é a reclamação. Fecha as portas. Porque a reclamação libera demônios. E a gratidão libera os anjos do Senhor. Amém, irmãos? Por isso que uma pessoa agradecida, as situações mudam com muita rapidez na vida dessa pessoa. É o poder da gratidão. Gente, se você está orando, quer conquistar o coração de Deus, comece com o quê? Gratidão, ações de graça. A segunda forma que você deve se aproximar de Deus, além de um coração grato, é com louvor. O louvor se concentra nas obras de Deus, nos seus poderosos feitos. É uma atitude de exaltação e glorificação ao seu nome, que é digno de ser louvado. Então, procure, se aproximar do Senhor com um coração agradecido, mas também agradeça pelos poderosos feitos.
Deus, obrigado porque eu estou viva, obrigado porque eu tomei água hoje, eu fui no banheiro e meu organismo está funcionando. Obrigado, Senhor, porque eu tenho uma casa para dormir, uma cama. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me deu emprego. Obrigado que o Senhor me deu uma família. Obrigado pelos meus filhos. Vocês estão entendendo, irmãos? Comece a colocar o seu foco na bondade do Senhor na sua vida. A gente se esquece muito que Deus é bom. Se esquece com muita rapidez. E a gente tem que se lembrar. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Deus, a sua misericórdia na minha vida. Gente, quando a gente começa a se lembrar da bondade de Deus, nosso coração começa a se encher de gratidão. E é libertador. Quando você estiver oprimido, quando você estiver sem força para nada, abra a boca e comece a louvar. Você sabe que os demônios são destruídos quando a gente começa a louvar o Senhor. A agradecer a Ele porque Ele é digno. Senhor, Tu és digno de ser louvado. O Senhor é digno de ser louvado. Tem até um versículo para Max achar para mim, que eu gosto muito, mas eu me esqueci qual é o número dele, do texto de Salmos. O Senhor é digno de ser louvado. Quando a gente se aproxima para buscar o Senhor, e a gente, Deus, olha, eu estou aqui diante do Senhor, porque o Senhor é digno. Encontrei. É o Salmo 18. Eu invoco o Senhor digno de ser louvado. Eu invoco o Senhor digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Esse Salmo 18 aí, foi Davi que escreveu. É um dos salmos que eu mais gosto de orar. Gente, eu vou falar também sobre isso. Como é bom você orar a Bíblia. Eu pego os salmos, eu começo a orar em voz alta, né? Eu amo o Senhor. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Eu invoco o nome do Senhor. Invoco o nome do Senhor. Digno de ser louvado. E serei salvo dos meus inimigos. Toda vez que você invoca o Senhor, que você diz que Ele é grande, que é poderoso, pode acreditar, você não está vendo, mas os demônios estão sendo amarrados, destruídos, e você está sendo liberto, amém? Porque Deus habita no meio do louvor, né? Outra forma que você se aproxima de Deus, se você quiser conquistar o coração de Deus, e ver as respostas chegando. Quando você for orar, se aproxime com gratidão, com louvor, dando graças a Ele pela bondade dEle, porque Ele tem sido bom com você. Exalte a Ele, Tu és digno de ser louvado. Não há outro Deus como o Senhor tão bom, que responde às minhas orações, que cuida de mim. Ninguém é como o Senhor tão bom comigo, com minha casa. E a adoração. Aproxime-se dele, diante de Deus, com essas três atitudes, irmãos. Louvor, ações de graças primeiro, gratidão, louvor e adoração, né? A adoração é aquela oração que você se concentra no caráter de Deus, nos atributos da sua pessoa. Quando você começa a falar da pessoa de Deus. Deus, quando eu olho para Ti, eu fico tão admirada. Como o Senhor é belo, como o Senhor é santo, como o Senhor é perfeito. Pai, muito obrigada pela pessoa que o Senhor é. Eu fico extasiada quando eu olho para o Teu caráter. Como o Senhor é íntegro, como o Senhor é fiel. O Senhor é um Deus de palavra, não mente para mim. Eu posso confiar no Seu caráter. Quando você começa a elogiar Deus pelo que Ele é, pela pessoa de Deus, não tem como Deus não vir. São orações que atraem Ele. Quem é que não quer ser elogiado, irmãos? Quem tem prazer aqui de ser elogiado? Não é gostoso? Você tem até prazer de ir para uma casa em que você é bem recebido. É Deus, quando a gente sabe recebê-lo bem. Como é que a gente recebe Deus bem? Olha, eu li um livro que eu emprestei a uma pessoa e nunca me devolveu, eu não sei quem foi. Meu livro, maravilhoso. Eu chorei lendo esse livro. Olha, eu chorei, eu me lembro como hoje, eu não conseguia nem terminar a página, de tanto que eu chorei. Poucos livros que eu já li, que eu já chorei. E esse foi um dos livros que marcou meu coração. O nome do livro é A Casa Favorita de Deus.
E nesse livro, o escritor, eu não sei nem se era Tommy Tenney. Tu te lembra o nome do escritor? Tommy Tenney? A Casa Favorita de Deus. E ele falou sobre Davi, que enquanto Davi estava vivo em Jerusalém, por 40 anos, aquele rapaz atraiu a presença de Deus para aquela nação, porque ele descobriu como atrair Deus. Ele descobriu que se ele tivesse adoração 24 horas, Deus não ia sair dali. Porque Deus mora, Ele habita num lugar que há gratidão. Gente, olha, numa casa que há muita reclamação, brigas e contendas, nessa casa tem demônio. Quando o casal começa a brigar, tem demônio naquela casa. Onde há contenda, há demônio. O contrário também é verdadeiro. Numa casa que tem adoração, numa casa que tem ação de graças, numa casa que tem louvor, a presença de Deus está ali, irmãos. Numa casa que tem contenda e briga, confusão, ou numa igreja, tem demônio ali. Numa célula que tiver confusão, briga, contenda, irmão, chateado, tem demônio ali. Onde tem adoração, unidade, amor pelo outro, um cobrindo o outro, se protegendo, ali a presença de Deus habita. Deus mora onde tem unidade. E o cão? Mora onde? Onde tem contenda, briga, desavença. Então, onde tem adoração, onde tem elogio, onde a gente exalta o Senhor mora naquele lugar. E Davi conseguiu descobrir que nessa casa de louvor, Deus não ia sair. Então ele disse, eu quero agora turno de 24 horas, por 7. 7 dias da semana, 24 horas, dia e noite sem parar, porque eu não quero que Deus saia desse lugar. Tu já imaginou um jovem, um rapaz conhecer o coração de Deus? Deus gosta de louvor, Deus gosta de oração, pois eu quero trazer o que Ele gosta. Como nós precisamos ter esse coração mais apegado a Deus, sim ou não? De fazer o que Ele gosta, porque muitas vezes a gente sabe o que Deus gosta, mas não faz o que Ele gosta. E não estamos nem aí se Ele gosta ou se não gosta. Mas se a gente mudar o coração e disser, eu vou fazer as coisas como Deus gosta, você vai ver como sua vida vai mudar radicalmente. Porque quando eu coloco, eu quero agradar a Ele, eu quero fazer as coisas que Ele gosta, como Ele gosta, então Ele vem. E quando Ele vem, Ele muda a vida das pessoas, Ele muda a história de uma cidade, de uma igreja, de uma família, Ele muda a sua vida. Se você fizer o que Ele gosta na sua casa. A começar dentro da sua casa. A sua casa ser um ambiente da presença de Deus. E seu marido vai se converter. Porque quando ele chega, é um ambiente de glória naquela casa. Ele pode ainda não ser crente, mas ele diz, epá, está diferente a minha casa. Como que uma mulher ganha um marido não crente? Enchendo a casa dela da glória de Deus. Sim ou não? É da presença de Deus. É uma pessoa de adoração, e ora nos cômodos da casa, e ora em cima da cama, o marido dorme, e ora no travesseiro, e bota louvor, e está adorando. Como é que esse homem não vai se converter? Vai se converter daqui a pouquinho. Quem crê, diga amém. Então, é quando a gente sabe como chegar à presença de Deus. Ações de graça, louvor e adoração. Salmo 100 diz, apresenta essas 3 orações do Salmo 100. Do versículo 4 e versículo 5. Entrai por suas portas com ações de graças. Ações de graças. E nos seus átrios com hinos de louvor. Louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade, adoração. Os 3 tipos de oração desses 2 versículos. Aqui, Davi, ele estava ensinando como que a gente agrada a Deus, atrai a presença dEle, como que a gente traz Deus para trazer os milagres. É a gente se aproximando com ações de graça, com gratidão, com louvor e honrando a pessoa de Deus. O Salmo 95 também, né? É outro salmo de ações de graças, é um salmo
Salmo 95 é um convite ao louvor. Versículo de 1 a 3. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Gente, saiamos ao encontro de Deus com ações de graça. Como é que eu devo encontrar Deus quando eu for orar? Como é que eu devo me aproximar de Deus? É já reclamando das coisas. Deus, bom dia. Quero falar com o Senhor, estou gostando disso, estou gostando daquilo. É assim que se chega perto de Deus já para reclamar? Não. Se eu quero achar graça, eu começo com ações de graças. Vitoriemos com salmos. Quando a gente começa a orar os salmos, louvor. Porque o Senhor é Deus supremo. Ou ele elogiando Deus. Deus é um Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Adoração. Então o Salmo 95 e o Salmo 100, eles começam, Ele começa agradecendo ao Senhor. Depois ele louva pelas obras de Deus. Ele termina amando, adorando a Deus, elogiando a Deus. Com uma forma mais intensa, mais profunda de oração. Então, nós temos que aprender como conquistar a presença de Deus. Através de um coração agradecido, através do louvor e através da adoração. Então, quer ver os milagres? Faz um teste. Seja mais agradecido. Tem até Hebreus 13, falando, o escritor dos Hebreus ensinando como a gente deve se aproximar do Senhor. Lá em Hebreus 13, versículo 15 diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre. Por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessa o seu nome. Então, tá ruim o negócio, oferece sacrifícios de louvor. O que é sacrifício de louvor? É quando você está triste, está com vontade de abrir a boca, mas tu és digno, Deus. O Senhor é bom demais. O Senhor é o meu Deus. Gente, eu tenho experimentado que toda vez que estou precisando de uma libertação nas minhas emoções, quando eu estou sentindo minha alma muito pesada, abatida, eu tenho experimentado que quando eu abro a boca e decido adorar o Senhor, exaltar o Senhor, eu sou liberto dos meus inimigos. Faça um teste, abra sua boca e ofereça sacrifícios de louvor. Você vai ver a libertação que vem sobre a sua vida. O segundo nível de oração que a gente deve praticar, e que a gente pratica, Primeiro é com Deus, quando Ele é o centro, que eu me aproximo dEle, por causa dEle mesmo. Então, eu quero estar pertinho do Senhor. Ações de graça, louvor e adoração. Mas quando eu vou orar, e eu sou o centro das minhas orações. Como é isso, pastora? Porque quando eu vou orar, eu estou com uma aflição no meu coração. E eu estou com a necessidade de uma resposta. Apesar de ser a Deus, eu vou a Deus buscar socorro, mas o centro sou eu. Eu estou com um problema para resolver. Eu estou com alguma circunstância precisando de uma intervenção divina. Eu estou para tomar uma decisão sobre o que eu for fazer da minha vida. Embora eu esteja falando com Deus, o foco da atenção é que Deus me responda a minha necessidade. Quem está entendendo aqui? Fale para o seu irmão, você está entendendo? Então, o primeiro nível que eu falei de oração é quando eu me aproximo de Deus por causa de Deus. Eu quero o Senhor, Deus. Não quero falar de problema agora. Esse nível de oração, que é o primeiro nível, que é Deus, eu devo me aproximar com ações de graça, louvor e adoração, para que Ele venha e me responda. Mas tem horas que eu me aproximo de Deus, eu vou clamar, eu me ajoelho, mas o foco sou eu estou precisando de uma resposta, eu estou precisando de um milagre, eu estou precisando que Ele me acuda, vocês estão entendendo? Então eu me aproximo de Deus, mas o foco é uma necessidade minha. Eu estou precisando que o Senhor me socorra. Quando eu estou precisando assim, de uma intervenção divina, eu uso mais 3 tipos de oração.
se eu quero uma resposta. Quando é uma aflição minha, eu me aproximo de Deus, mas é porque eu estou precisando de uma intervenção. Eu estou com uma necessidade, eu preciso que Deus me escute. Então, quando o foco, sou eu mesmo, é Deus me socorrer. Então, quais são as orações que eu devo usar? Primeiro, petição ou súplica. Então, quando eu vou diante de Deus para apresentar um pedido a Ele, visando uma necessidade pessoal, o que é que eu devo fazer primeiro? Olha, quando você estiver aflito por alguma coisa, eu quero lhe dar um conselho. Primeiro, vá buscar uma resposta de Deus sobre aquela necessidade. Por exemplo, você está precisando de um emprego. Encontre um versículo que você vai colocar diante de Deus a necessidade de um emprego. Emprego é a vontade de Deus te dar, sim ou não? Sim ou não? Sim, né, irmãos? Deus é um Deus que supre as nossas necessidades. E tem um versículo que eu gosto muito, que é em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 19. Quando você for orar por um emprego, por uma casa própria, por uma necessidade de fazer um pagamento, alguma coisa, ore Filipenses 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Pai, eu venho diante de Ti para colocar agora a Tua presença, Filipenses 4, versículo 19. A Tua palavra diz, Senhor, que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Pai, eu tenho necessidade de um emprego, abre uma porta para mim, porque a Tua palavra diz que o Senhor supre necessidade. Vocês estão entendendo? Quando você ora um versículo da palavra e você ora por uma situação de uma cura, por exemplo, e você, Deus, eu quero colocar essa necessidade, Senhor, me dê uma palavra sobre isso, e Deus te dá uma palavra e você começa a orar aquele versículo, gente, pode acreditar, vai haver um milagre na sua vida. Quer uma sugestão? Quando você for fazer oração por uma petição, antes encontre um versículo da Bíblia. Eu me lembro, esses dias, acho que foi uns 2 anos atrás, pastor Eibe teve câncer. E ele disse, eu já orei tanto por milagres, mas quando eu descobri que eu estava com câncer, o teste foi comigo. Porque antes eu orava pelo povo, o povo era curado. Mas agora era comigo. E agora? Ele disse que todo mundo foi dormir, ele aflito, coração apertado, pegou a Bíblia dele, e passou a madrugada orando. Deus, me fale sobre essa doença, o Senhor vai me curar? Me dê uma palavra sobre isso. Aí o Espírito Santo liberou para ele um monte de versículo, que Deus ia curar ele. Você acredita que o pastor Eibe não fez nem quimioterapia? Que na cirurgia que ele fez, já foi tirado tudo, foi tirado tudo, ele não fez nem quimioterapia. Porque ele foi fazer um exame de rotina, e no exame de rotina foi detectado, e foi em 10 dias, ou foi 15 dias, ele fez a cirurgia do câncer, e ele ficou curado. Mas ele disse que ele precisou buscar, ouvir Deus sobre aquela doença. E aí ele disse que Deus deu uns versículos para ele. Ele se apegou aos versículos e ele começou a orar em cima dos versículos. Senhor, o Senhor falou isso aqui para mim. Então, quando você for orar por uma necessidade sua, se aproximando de Deus, mas o foco é você, encontre primeiro um versículo que fale sobre aquela necessidade. Por exemplo, eu quero a salvação do meu marido. Senhor, a tua palavra diz, lá em Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Pai, eu tomo posse dessa promessa. Meu marido pertence ao Senhor, meus filhos é a tua herança. Está entendendo? Quem está aqui, diga amém. Então, essa oração que você encontra versículos que Deus te dá como promessa, pode acreditar, vai ter resposta. Porque quando você se aproxima do Senhor, já tendo conhecimento de qual a vontade dEle, vai ser atendido esse pedido. Ele está meio fraco, triste. Olha, eu estava ensinando sobre isso aí na escola ministerial, em Nova Criatura. Ensinando aos meninos como ter resposta de oração. E eu nunca vou me esquecer de 2 Coríntios 1:20, que eu estava lendo para eles. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus. Quantas são as promessas de Deus? Se você encontrou uma promessa, saiba de uma coisa, toda promessa de Deus já tem o sim de Deus.
Se Deus falou algo para ti, é o sim. Agarra e já agradece quem está aqui. O problema é que a gente é muito incrédulo, irmãos. A gente não acredita que Deus é um Deus de palavra. Eu estava lendo um dia desse, os evangelhos, e fala que um homem, nem judeu era, parece que era um centurião, de uma corte, eu esqueci, mas tu me lembra aí, que ele disse: Jesus, vai, mande uma palavra. Eu nem vou me encontrar com o Senhor, porque eu não sou digno. Mas eu sei o que é ter autoridade, eu tenho pessoas debaixo da minha autoridade. Eu digo: vai, esse vem. Mande uma palavra, meu servo será curado. Jesus pode ir, ele está curado. Quando ele chegou em casa, o homem estava curado. Jesus disse: nem mesmo em Israel eu achei um homem com tamanha fé. Um homem que não era judeu, mas ele sabia. Jesus é um homem de palavra. Se ele disser uma palavra, vai acontecer. Só que muitas vezes nós temos promessas. A gente lê a Bíblia como se não fosse Deus falando. A gente não tem fé, irmãos. Que feio. Diga que feio. Não só é para mim não, o que feio. É para nós. A gente tem que aproximar. Saber que toda promessa, Deus não mente. E se Ele falou, vai acontecer. Eu não sei como. Obrigada, Jesus, já aconteceu. É minha herança. Vai acontecer. Toda promessa de Deus tem na promessa dele o sim e o amém. É promessa? Se for promessa, sim, amém. Tu tem que se posicionar. Obrigada, Jesus. Vai acontecer. Obrigada, Jesus. E o sangue dando na canela. Porque às vezes a resposta está chegando e o cão quer roubar de ti. Aí você recebe uma promessa, aí as portas se fecham, dá tudo errado na tua vida. Só para tu murmurar e o diabo te roubar. Porque se tu murmurar, o diabo rouba. Mas se você agarra a promessa, diga: é minha herança, Deus me prometeu. Obrigada, Jesus, vou me casar. Esse ano mesmo eu me caso, Jesus. Olha, deixa eu contar, eu vou contar para vocês, parece coisa de doido. Mas se você quer uma promessa de Deus, você tem que se apropriar. Eu me lembro quando Deus disse que eu ia casar, era em janeiro de 95. Eu e Marcos, eu não tinha nem amizade com o Marcos, não queria nem ver a cara de Marcos. Nem queria ver. Tanta raiva que eu tinha me feito já como namorada, a gente tinha acabado no namoro. Mas naquele dia, era em janeiro, o Espírito Santo disse: hoje, esse ano tu vai casar. Parecia uma piada, né? Porque estava tudo o contrário. Mas eu guardei no meu coração. E o Senhor disse: olha, tu vai ficar noiva no meio do ano, em dezembro tu vai casar. Isso foi em janeiro, em 95, e realmente aconteceu. A gente casou em dezembro de 95. E eu fiz uma viagem para o Rio de Janeiro e tinha um casalzinho de velhinho. Eu estava tocando violão, viu, no culto de missões, eu tocando violão. E cantando em espanhol, viu? Eu e uma colega minha, Jesus, foi uma trepeça, porque a menina era para cantar em espanhol, foi portunhol com Portugal, foi uma coisa terrível. E no final do culto de missões, isso do Rio de Janeiro, a gente desceu e eu tive uma vontade de abraçar aquele casalzinho de velhinho. Quando eu cheguei perto do casalzinho, o Espírito Santo se apoderou do velhinho. E ele começou a profetizar na minha vida, acho que eu me assustei. E ele disse: esse ano vai acontecer uma coisa com você, que você está orando. E você vai dizer assim: foi Deus. Era o meu casamento. Eu só vivi orando por isso mesmo, né? Oh, Jesus, tem piedade de mim. Oh, Jesus. Isso aconteceu, acho que no mês de abril. Passou, aí Marcos me pediu casamento. A gente estava lá na Bolívia. E viemos aqui em agosto para ele pedir a minha família. Voltamos para Brasília. Quando a gente chegou aqui para casar, faltava 3 meses para o casamento. A gente chegou em setembro de 95 e a gente casou em dezembro. Quando a gente casou em dezembro, dia 24 de dezembro de 95, nós estávamos de lua de mel em Maceió. Quando a gente chegou no hotel, estávamos lá, eu disse: foi Deus. Quando eu falei foi Deus, eu me lembrei da profecia que ele tinha falado, aquele senhorzinho tinha falado para mim, que naquele ano eu ia me casar. E eu fiquei pensando: meu Deus, como a gente tem que apropriar das promessas de Deus. Se Deus falou, já começa a agradecer antes de ver, amém? Porque tantas são as promessas de Deus, quantas tem nela o sim, não importa como vai acontecer. Parecia, assim, impossível. E era impossível com todas as letras. Mas sabe de uma coisa? Você tem uma promessa, agarra e já agradece antes de ver. Quem está aqui, diga amém. Então, são 3 tipos de oração que a gente faz quando a gente estiver clamando ao Senhor por uma intervenção. Primeiro, petição ou súplica.
Encontre uma promessa. O segundo tipo de oração é consagração. É uma atitude de submissão à vontade de Deus. Essa oração é para as ocasiões em que a vontade de Deus é desconhecida. Quando você não sabe qual é a vontade de Deus, por aquela área, por aquele pedido, por aquela situação, então você faz uma oração de consagração. Tem uma necessidade de uma direção. Eu não sei o plano de Deus para aquele assunto em particular. Então você vai fazer uma oração de rendição, de submissão. Deus, eu quero entregar essa porta de emprego. Eu estou confusa, eu não sei se é o melhor. Pai, tome agora, Senhor, intervenha na minha vida. Impeça, Senhor, de eu entrar no emprego que seja uma proposta do maligno. Deixa eu falar uma coisa para você. Estava até falando com a irmã essa semana. Gente, tem emprego que não é de Deus. Você tem que ter coragem de dizer não para aquele emprego, porque Deus vai abrir uma porta melhor. E eu estava dizendo para uma irmã essa semana. Eu disse, olha, irmã, teve um rapaz que se converteu na nossa igreja. Ele se converteu mesmo. Foi batizado, mas ele estava desempregado. E apareceu uma porta de emprego, minha gente, para ele. Não foi de Deus. Por que não foi Deus, pastora? Porque um emprego que você não tem mais tempo para vir para o culto, que não tem mais tempo de buscar Deus, não é de Deus. Mas ele desesperado, ele disse, não, vou ficar com essa porta aqui. E passou um mês, ele não vinha, ele não podia vir em nenhum culto, porque ele trabalhava todas as noites. Passou um mês, passou 2 meses, ele começou a esfriar na fé. Ele se desviou, separou da esposa, foi uma desgraça. Então eu quero te falar uma coisa, até para aceitar proposta de emprego, tu tem que orar. O emprego que Deus tem vai te abençoar, mas não vai te atrapalhar, tá entendendo, irmãos? E às vezes nós estamos sendo testados na nossa confiança. E esse rapaz foi triste, porque não era aquela porta que Deus tinha. Mas ele não teve discernimento, não teve fé. De uma coisa eu sei, se é um emprego que vai distanciar você de Deus, eu quero dizer, você tenha coragem de dizer não e vá atrás de outro. Deus vai abrir outra porta, você não vai passar fome. Deus vai abrir outra porta para você. Quem está aqui, diga amém. Mas não negocie sua fé. Não negocie. Então, se você não sabe a direção de Deus, jejua, ora e coloca diante de Deus, entrega essa proposta ao Senhor. Deus, eu quero me submeter, seja feita a tua vontade, Senhor. Eu quero te obedecer. Se o Senhor disser não para mim, sim, Senhor. Então, esse tipo de oração é de você realmente obedecer, não fazer sua vontade. E o último tipo de oração é da entrega. É quando você está com inquietação no seu coração e você se aproxima do Senhor para entregar essa aflição. É uma transferência de cuidado. Toma agora, Jesus. Né? Lá em 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, quando você for orar, e o foco for a sua necessidade. Então, são 3 tipos de oração. Petição ou súplica, quando você já tem uma palavra de Deus, coloca diante do Senhor, está escrito, Senhor. Está escrito em tua palavra, que o Senhor vai, Senhor, fazer infinitamente mais nessa área. O Senhor me prometeu. Então, você aproxima de Deus com uma promessa. Porque na promessa de Deus tem o sim e o amém. O outro tipo é a consagração. Quando você não sabe qual é a vontade de Deus, você deve fazer essa oração de consagração, de rendição. Eu quero, não quero a minha vontade, eu quero a tua vontade. Agora, irmãos, por exemplo, tem um rapaz que ele não é crente, tu quer saber se ele é o marido que Deus tem. Já está escrito que não é. Está escrito lá na Bíblia. Que ela não é crente. Como é que você vai querer uma pessoa que não seja crente para você? Né? Então, a própria palavra do Senhor, né, começa a corrigir a gente. E com os seus ensinos, como é que vai haver união de crente e incrédulo? Lá em 2 Coríntios 6... Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Tem alguma resposta aí?
Aí tem gente assim, eu quero saber a vontade de Deus. Ele não é crente, Jesus. Ó, Jesus, me dá ele, Jesus. Que união vai ter o crente com o incrédulo? Então, tem coisas que tu vai perguntar a Deus, já está escrita. Quem está aqui, diga amém. Então, tu já sabe. Ah, mas eu quero. É um problema seu, a sua desobediência. Você vai desobedecer e vai colher. Mas Deus está dizendo claramente, não há união de crente com incrédulo. Ficou claro aqui, irmãos? Então, vai tirando um zoinho de fora e vai dizendo, Deus, me dê um homem de Deus, me dê uma mulher de Deus, amém? Porque tem gente que fica se embaraçando, sabe? Então, se a resposta já está escrita, então apenas obedece. Entrega essa pessoa, amém e amém. E existe também o outro nível de oração, que é quando é os outros, o centro das nossas orações. Quando você vai orar por outra pessoa, não é por você, você não está buscando a Deus por causa dele, mas é por causa de uma pessoa, se chama oração de intercessão. Interceder é colocar-se no lugar de outro e pleitear a sua causa como se fosse própria. O motivo primeiro deste tipo de oração é ver circunstâncias alteradas na vida do outro. Então a intercessão é quando eu me coloco no lugar de Marcos. Senhor, quero te pedir por Marcos nessa hora. Vai lá, intervém. Por exemplo, essa semana mesmo, nossa irmã Ruth, estava doente. E aí Cléia me falou, pastora, vamos orar por ela. Vai ter que ir para Recife. E nós fomos orar lá em casa. Interceder pela saúde dela, pela intervenção. Tem que fazer uma cirurgia de emergência. E eu fiquei, até de noite orando. Deus livre ela da morte, do mal. No outro dia de manhã, a gente teve a resposta que ela estava bem, já tinha feito a cirurgia. Esse tipo de oração é intercessão. É se colocar no lugar de outra pessoa para orar por aquela pessoa. Eu me lembro de uma vez que Marco contou um testemunho dele. Ele estava na Bolívia ainda. E tu começou a orar, não foi, Marcos? Você começou a orar e Deus lhe mostrou uma pessoa de outro país. E ele estava orando por aquela pessoa, intercedendo por aquela pessoa. Gente, se coloca. Ele não conhecia, teve uma visão, não foi? Ele teve uma visão e lá ele sentiu o Espírito Santo pedindo para ele orar por aquela pessoa do outro lado do mundo. Nós temos que ter esse coração sensível. Você está em casa, está dirigindo, está trabalhando, lembrou o nome de um irmão, é o Espírito Santo lhe chamando para você interceder. Amém, queridos? Lembrou de alguém, dá uma ligadinha para aquela pessoa, ora por aquela pessoa. Isso é intercessão, é se colocar diante de Deus. Agora eu vou falar sobre formas de oração. Então nós falamos aqui sobre os níveis de oração, Então, existem os tipos de oração que você ora em cada nível. Quando o centro da nossa oração é Deus, quais são os tipos de oração que a gente faz? Quando é Deus, o centro, ações de graça, louvor e adoração. E quando o centro da nossa oração, o foco somos nós. Qual é o tipo de oração que a gente faz a Deus? Petição. Então encontra o versículo e suplique ali, vai acontecer. Consagração é quando você está ali, sem saber qual é a vontade de Deus, e você está disposto, está aqui, Senhor, me mostre a sua vontade, eu quero ser submisso, eu vou obedecer ao Senhor, Então, essa oração, se colocando em submissão à vontade de Deus, se chama consagração e entrega. É quando você entrega todo o seu fardo ao Senhor e realmente confia que Ele vai agir, E tem a intercessão, que quando o centro é os outros. Então, existem formas de oração. Existem 3 formas pelas quais você pode apresentar todo tipo de oração. São os três formas. A primeira forma de oração é a oração privada, ou a sós. Então, Jesus falou lá em Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, essa oração privada, essa forma de oração, fala de um relacionamento pessoal com o Senhor, É quando você está só você e Deus.
Às vezes você não está num quarto. Eu me lembro a primeira vez que Deus começou a ensinar para mim que eu poderia estar sozinha com Ele no meio da multidão, quando eu estava em Santarém. A primeira vez que a gente foi fazer uma viagem missionária. E a gente andou num barco bem grande. E a gente ia andar umas 10 horas no meio do Amazonas para evangelizar um povoado. E lá o pastor Roberto, que era o nosso líder da viagem missionária, ele separou. Olha, gente, aqui está o barco. Cada um procura um cantinho do barco para fazer o seu devocional. A sua oração privada. Eu achei tão esquisito, que eu não era acostumado. Mas ali eu aprendi que eu, sozinha, naquele cantinho do barco, era o meu lugar secreto. E era ali que eu ia conversar com o Senhor. Eu ia ficar isolada com o Pai. Mesmo diante dos outros alunos ali, meu coração estaria totalmente voltado para Deus. Então, essa oração privada é uma forma de você orar. A segunda forma de você orar é a oração de concordância. Quando você se junta com outro irmão. Onde tiverem 2 ou 3. Jesus disse lá em Mateus 18, 19, 20. Em verdade vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, a oração de concordância é quando a gente se junta de comum acordo, com a mesma fé, com o mesmo pensamento, e a gente apresenta uma questão a Deus, dentro da vontade de Deus, né? Então, é tão poderosa, né? Quando a gente se junta com 2, 3 pessoas. Eu gosto. Quando a gente vai orar pelo encontro com Deus, 1 ora e 2 concordam. Porque quando se a Bíblia diz, se 2 de vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. É forte ou não essa oração? Como é importante você estar com uma necessidade, chamar seus filhos, sua esposa, vamos fazer uma oração de concordância. Quando se juntam ali, com o mesmo coração, Jesus disse que ser-lhes-á concedida qualquer coisa que pedirem, quando concordarem 2 ou 3 pessoas. Então, vamos fazer a oração de concordância. Por isso que a gente está hoje, na quarta-feira aqui, e depois do culto a gente vai ter com a equipe de trabalho do encontro com Deus, porque a gente quer concordar que todo mundo vai ser abençoado nesse encontro, que ninguém vai voltar do mesmo jeito. Amém, irmãos? Isso é muito poderoso, a oração de concordância. Mas tem outra oração que é ainda mais poderosa do que a oração de concordância. É a oração coletiva. Quando a igreja se reúne para orar, irmãos. Cadê a igreja? Diga amém. Olha, lá em Atos 4, 24. É tão lindo. Abra comigo aí bem rapidinho. Atos 4, 24. É tão poderoso. Eu peguei alguns versículos falando como é importante quando a igreja ora junto por qualquer coisa que for uma necessidade. Aqui fala que Pedro e João foram presos, irmãos. Eles foram presos. Quando chega aqui no capítulo 4, eles foram soltos, no versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos. Quem foi que procurou os irmãos? Diga comigo, Pedro e João. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas que eles haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, os irmãos, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra. Gente, imagina o barulhão que foi essa oração dos irmãos. Quando Pedro e João levantaram todo mundo junto a voz: Tu, soberano Senhor. Gente, quando chega aqui no versículo 31, diz: Tendo eles orado, tremeu o lugar. Olha o poder que tem quando a igreja ora. Amém, irmãos? Tendo eles oraram, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Agora pula aí umas paginazinhas. Vai lá para Atos 12. É forte também a oração aqui coletiva. Aqui está mostrando, né? Aqui em Atos 12,
fala que Pedro foi preso, irmãos. E aí colocaram ele lá no cárcere, com um monte de soldado tomando conta de Pedro. E deixa eu pegar aqui. Versículo 9 diz: então saindo o seguia, não sabe. Não, isso aqui é Pedro estava na prisão, lá no capítulo 12, desde o comecinho do versículo 1. Primeiro Herodes mandou matar Tiago, que era irmão de João, um dos 12 discípulos. Tiago foi o primeiro mártir, fazendo passar o fio da espada, Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, Herodes então mandou prender Pedro. Eram os dias de pães asmos. Ó o 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Ó o 5, irmãos. Mas havia o quê? Oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então a igreja começou a interceder: Deus, não deixe matar Pedro, tenha misericórdia de Pedro, liberte Pedro. E os irmãos já tinham perdido Tiago. Imagina aquele pranto, aquele choro. Tiago foi, morto pela espada ali que Herodes mandou matá-lo. E agora Pedro estava preso. E os irmãos intercedendo incessantemente a favor dele. Aí a Bíblia fala: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, versículo 6. Atos 12, 6. Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas. A porta guardava o cárcere. Eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia uma visão. Depois de passar a primeira e a segunda sentinela, eles chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. Então, enveredaram por uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Então Pedro caiu em si. Agora eu sei, não é uma visão que eu estou tendo, eu estou no meio da rua. Meu Deus, Deus me tirou daquela prisão. Imagina a cara de Pedro, no meio da rua, solto. E aí, versículo 11, ele então disse: ele me livrou da mão de Herodes. Versículo 12, considerando ele a sua situação, ele disse: sabe de uma coisa, já sei para onde vou, tem uma célula orando. Olha, gente, olha como é importante uma célula ser uma célula de oração. Você tem que levantar a sua célula para orar mais, sabia? Fazer vigílias, mini vigílias, momentos de oração. Pedro sabia que tinha uma célula, uma igreja na casa de quem? De João Marcos. Resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Gente, olha que célula poderosa. Uma célula de oração, orando porque ele estava pela sua liderança. Senhor, salve Pedro. Quando ele bateu lá na porta, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou a irmã lá, que nem abriu a porta, nem fez ele entrar. Voltou correndo, dizendo aos irmãos: irmãos, quem está na porta é Pedro. E os irmãos orando: Deus, salve Pedro, meu Deus, liberte ele. Irmãos, Pedro está na porta. Irmã, é uma visão. Olha a incredulidade dos irmãos. Todo mundo orando por Pedro, da casa de João Marcos. Pedro chegou lá como resposta de oração. E os irmãos não acreditaram. E disseram a ela: estás louca? Ela, porém, persistia que era assim. Então disseram: não é Pedro não, ele está preso, isso é um anjo, menina. Entretanto, Pedro continuava batendo na porta. Eles abriram a porta e viram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo eles ficarem com um sinal, com a mão, contou como o Senhor tirar da prisão e acrescentou: anunciar a Tiago e aos irmãos. Gente, olha o poder que tem a oração.
quando a igreja se une para orar. Por isso, quando o Marcos diz, vem orar aqui na igreja. Por isso que é tão importante congregar, irmãos. Quando você coloca a sua causa diante do Senhor, quando a gente ora, estenda as mãos, irmãos, todo mundo concorde com essa oração. Meu Deus, há poder, amém, irmãos? Se você souber o poder que há uma célula que ora, quando você orar com a sua célula, pelos irmãos da célula, quando você orar pelos vizinhos do seu bairro, vai haver milagres e curas na sua célula. Quem crê nisso? A gente tem que praticar mais. Porque quando Pedro saiu da prisão, ele disse, já sei qual é a célula que eu vou. Ali é uma casa de oração. As nossas células têm que se tornar esse lugar de oração, irmãos. Essa semana mesmo, na nossa célula, tinha uma irmã precisando de um emprego. E aí, ela foi fazer uma seleção, ela pediu oração na célula. Pastores, eu queria tanto passar nessa seleção. E aí, a gente orou. E aí, ela disse que, a pastora Cleo, ela disse que fazia a seleção. E ela não ficou na primeira chamada, ficou na reserva. A mulher, posso colocar você na reserva? Pode. Aí, passou uns dias, aí Cleo disse a ela, tenha fé. Aí ela disse que pegou pela palavra assim, eu vou crer, Senhor. Aí a mulher ligou, olhe, você foi selecionada. E agora ela vai começar a trabalhar. E ela foi para a célula muito radiante de alegria, né? Porque Deus estava... interessante, quando foi quinta-feira passada, ela disse, pastor, enquanto a senhora estava falando na célula, eu escrevi meu marido para fazer um encontro com Deus. Não tinha um centavo. Tu acredita que a mulher do meu emprego, que eu vou começar ainda segunda-feira, mandou um adiantamento que foi o dia de pagar o encontro do meu marido? Vamos aplaudir o Senhor. Deus é bom demais, irmão. Eu disse, ó irmã, eu nunca ouvi falar nisso. A irmã nem começou a trabalhar, já recebeu um dinheirinho. Ela disse, eu recebi um dinheirinho. Era um dinheirinho que era os R$220 do encontro do meu marido. Que eu não tinha um centavo para pagar para ele. E Deus me deu esse adiantamento. E eu fiquei feliz porque quando a célula se junta para orar. Irmãos, olha, quando você for orar com a célula, por nós os pastores, para Deus trazer o nosso local próprio, ora com todo mundo ali, amém, irmãos? Vamos fazer mais oração nas células. Vamos fazer mais mini vigília. Porque você viu que os irmãos estavam orando por Pedro. E Pedro foi lá e disse assim, olha, eu fui solto. E foi de maneira sobrenatural. Um anjo foi lá e libertou o nosso irmão Pedro por conta da oração coletiva. Então, existe, irmãos, 3 formas de oração. A primeira é a privada, que você se coloca entre você e Deus, gera muita intimidade, gera relacionamento, você aprende a ouvir a voz do Senhor, fica nas sós. Mas existe outro tipo de oração, que é a oração de concordância, que quando um for orar, o outro se cala, ouve e concorda. Onde tiverem 2 ou 3 concordando, vai acontecer. A oração com a sua família, pelas suas necessidades. E a oração com a igreja, com a tua célula, né? A Bíblia diz que quando Pedro e João chegaram lá com os irmãos, até as paredes tremeram. Nós precisamos ser pessoas mais de oração, amém, irmãos? Você trazer sua célula para orar aqui na quarta-feira. Eu vou levar meus irmãos, todo mundo orar. Gente, 18 horas na igreja, 18 horas na igreja. Ai, está aqui clamando. Tu vai ver um milagre acontecer na tua célula. Células de vigília, células de oração. Ah, irmãos, como a gente precisa orar mais, amém? E antes de terminar o assunto de hoje, eu quero falar sobre os recursos que nós temos para orar. Recursos poderosos que Deus já nos deu para orar. São 2. Que é 2 tremendos recursos. Primeiro, a palavra de Deus. Olhe, esse recurso chamado Bíblia é o recurso mais poderoso que você tem. Se você estiver orando o que está escrito, você já está orando a resposta. Amém, queridos? Se você ora a palavra, respaldado pelas promessas de Deus, a tua palavra diz, e lá em Isaías 62 diz, vós que fareis lembrar do Senhor, lembre Deus das promessas dele. Quem está aqui? Quando você for orar, ore a palavra. A pastora Valnice Milhomens, ela tem um livro chamado Orando a Palavra. É você pegar versículos, pegar textos e orar diante do Senhor, respaldado pela própria palavra dele. Então, toda oração, para que alcance seu efeito, tem que ser respaldada pela palavra. Quem ora a palavra, já começa com a resposta. Como eu já falei aqui, 2 Coríntios 1:20. Todas as promessas de Deus já tem dele o sim, e com ele o amém. Então, se você pega os versículos
E você já começa a orar os versículos. Pai, está escrito em tua palavra, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Vai acontecer, porque tu estás orando já o sim de Deus. E o segundo recurso que Deus nos dá para a gente orar com autoridade, primeiro é orar a palavra. Ore o que está escrito na palavra. Ore as promessas de Deus. Eu estava hoje lendo e fiquei muito tocada com Daniel, irmãos. Daniel, ele sabia esse segredo. Depois você lê o livro de Daniel, capítulo 9. Fiquei muito admirada com ele. Ele estava lendo a palavra. E no capítulo 9, diz assim, versículo 2. Entendi pelos livros. Ele estava lendo as escrituras. Que é o número de anos que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração, súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Do versículo 4 em diante, de Daniel 9, tu vai ver a oração de Daniel. Que oração poderosa. Daniel fez aqui, orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse, Senhor Deus grande e temível, que guarda a aliança. Gente, é uma oração incrível esse Daniel. Mas o que me chamou a atenção é que ele entendeu que o tempo da resposta tinha chegado. E ele disse, Deus, chegou o tempo, o Senhor está escrito em tua palavra, 70 anos se passaram, Deus traga a libertação para o nosso povo. E ele começou a se colocar na brecha. Com oração, com jejum. Tem momentos em nossa vida, irmãos, que a gente tem que orar com jejum por uma situação. Não apenas com oração, mas com jejum. Amém, queridos? Se coloca, se está perto, você entendeu que chegou o tempo dos teus milagres, entra em jejum, com oração. E a oração no Espírito. Eu queria chamar com o pessoal do louvor, que nós vamos encerrar agora. Orando no Espírito. É a oração em línguas. Então nós temos 2 recursos tremendos para orarmos com autoridade. Orarmos para ver as coisas acontecer. É orar as promessas de Deus. É orar a palavra. É você orar o que está escrito. E orar em línguas. O Espírito conhece a vontade de Deus. E é Ele quem nos dá consciência da sua presença. Nem sempre sabemos orar como convém. Todavia o Espírito conhece todas as coisas. Porque se oramos movidos pelo Espírito, oramos bem. Lá em Romanos 8, 26 e 27. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza. Pois não sabemos o que devemos orar. Como devemos orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós. Com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E ele intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus. Gente, a oração em línguas, ela é poderosa. Porque você vai orar segundo a vontade de Deus. Quando você não souber o que orar, ora em línguas. Se você já tem um texto, Deus já falou contigo uma palavra, então ore a palavra. Vamos ficar em pé nessa hora. Você vai orar agora, pedindo a Deus que te ensine a orar. Vamos pedir ao Senhor para nos ensinar a orar, irmãos. Orações que tragam respostas. Orações eficazes. E os recursos que Deus nos deu para orações poderosas. É orar a palavra. E orar no Espírito. A oração em línguas. Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti, Senhor, de acordo com a Tua palavra. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor está ali presente. E nós queremos aqui aprender a orar. Espírito Santo, nos ensine o valor que tem oração. Quando nos reunimos sozinho contigo, Pai, na nossa oração privada, ali, Senhor, estamos, ó Deus, conhecendo quem o Senhor é, aprendendo a ter intimidade contigo. Mas quando estamos orando, Senhor, junto com o nosso irmão, concordando a respeito de qualquer coisa, a Tua palavra diz que assim será concedida. Eu oro, Senhor, nessa hora, por nossos irmãos, que o Senhor levante homens e mulheres de oração aqui na igreja, células de oração, como aconteceu na célula de João Marcos. Senhor, estava todo mundo lá reunido, Pai, e os milagres, a resposta chegou, que foi a libertação de Pedro. Eu oro, Senhor, para que nas células aconteçam milagres, nas células aconteçam respostas de oração, possamos ver testemunhos de cura nas nossas células, Pai, orando uns com os outros, Senhor. Nós queremos nos colocar diante de Ti.